Olá, meu nome é Otton Sá e aqui no meu canal no YouTube Reforma Clássica estou compartilhando este projeto que tem o mesmo nome do canal, que é fazer um percurso e um trajeto para reformar os meus próprios gaps educacionais. Talvez como todo brasileiro, eu tive ali algumas falhas na minha educação e a partir dessa inquietude eu tentei sanar essas falhas do meu próprio processo educacional. E para isso eu vou iniciar uma jornada aqui no que é chamada de a educação liberal. E para a gente se introduzir nesse mundo da educação liberal, eu escolhi uma antologia publicada pela Enciclopédia Britânica chamada Os Grandes Livros do Mundo Ocidental, ou The Great Books of the Western World, editada ali pelo Robert Hutchins e com uma contribuição gigantesca do famoso Mortimer Adler, do famoso autor de Como Ler Livros. Então, vídeo após vídeo, eu vou comentar as impressões, fazer alguns tipos de resumo e compartilhar a minha experiência ao ler esses textos, que são muitos volumes e são muitos livros contidos nesses volumes. Então, a gente vai passar o percurso lendo essa coleção e vamos ver se ao final da leitura dessa enciclopédia eu vou estar uma pessoa mais bem educada. Vamos ver, será que eu consigo? Tomara que sim. Então, neste vídeo de hoje, eu vou compartilhar a leitura do primeiro texto que eu estou fazendo, que é um ensaio intitulado A Grande Conversa, do próprio editor da antologia. Então, ele faz uma introdução sobre o que seria essa educação liberal. E ele traz alguns tópicos. Esse ensaio ele não está em português, então eu fiz meio que uma tradução ali utilizando o Google Tradutor, né, porque meu inglês também não é tão bom assim, mas que deu para ler, deu para compreender um pouquinho ali o que o autor quer passar, e eu vou, portanto, trazer as minhas impressões, fazer um resumo aqui breve sobre o texto, sobre este ensaio. E você consegue encontrar esse ensaio na internet, eu vou deixar o link dele aqui para você ler. Você pode colocar o tradutor automático do navegador e ler esse texto traduzido. Então ele passa por alguns pontos. Eu separei aqui basicamente 9 pontos contando com a conclusão. Então o primeiro ponto que o Robert Hutchins apresenta é que a civilização ocidental se formou a partir de um diálogo contínuo entre pensadores. E esses livros foram, por séculos, o fundamento da educação na América, né? E aqui falando exclusivamente dos Estados Unidos. Então, desde os gregos, romanos, tradição medieval, tradição moderna, então a grande tradição intelectual dos Estados Unidos, da América, foi construída ou do mundo ocidental, vamos dizer assim, né? Na verdade que não é só América, né? Mas envolve a Europa também, né? Foi construída em cima de um diálogo de pensadores. Isso é muito comum da gente encontrar esse tipo de diálogo quando a gente estuda um pouquinho a história da filosofia, que Peter Crift, um famoso comentador ali principalmente de Platão, ele fala que toda a filosofia ocidental é nada mais que uma nota de rodapé a Platão, né, e a Aristóteles. Então é isso, é um grande diálogo, é uma grande conversa. A gente tem essa ideia também encontrada mais ou menos ali em Hegel, né, que ele vai propor isso, essa síntese, essa antítese e a síntese, né, essa dialética hegeliana, meio que nessa perspectiva de há um diálogo, existe um diálogo, não são pensadores conversando sobre coisas aleatórias, mas a evolução de um diálogo, e em cima dessa evolução desse diálogo nós temos uma tradição ocidental sendo construída, sendo formada, e esses livros foram sendo utilizados para educar as pessoas, educar o próprio povo ocidental. Então essa grande conversação, essa grande conversa é a troca contínua de ideias entre obras e autores ao longo de mais de 2.500 anos. Então esse é um primeiro ponto importante para a gente entender também o próprio ponto da educação liberal, que ela está inserida, vamos dizer assim, ela é um fruto, ela é um resultado dessa conversa, dessa tradição intelectual que foi orientando e educando todo o mundo ocidental. E o Robert Hutchins, então, ele vai dizer que existe um valor perene da tradição. Muita gente olha
a tradição como se fosse algo obsoleto, né? Como se fosse algo que não valesse a pena, né? Como se fosse algo para ser visitado ali até como um museu. O Giovanni Reale também, no que é Filosofia Antiga, um livrinho que ele tem, uma tese muito boa, ele vai comentar um pouco sobre isso, né? No prefácio do livro, que ele vai dizer que ele recebeu muitas críticas, né, dos pares, porque ele foi se aprofundar na tradição antiga, né, na filosofia antiga. Então a gente, poxa, Giovanni, tu vai se aprofundar nesse negócio aqui de tradição antiga? Isso é besteira, isso é uma peça de museu. Batendo aqui no meu microfone. Isso é peça de museu, né? Isso não serve para os nossos dias. E o Hutchins, ele vai afirmar, ele vai ter a mesma tese do Giovanni Reale. Ele vai dizer que a tradição não é obsoleta, mesmo diante de mudanças políticas, sociais, econômicas. A tradição, ela serve como essa base de sustentação e foi quem, no fundo, criou, né, o mundo ocidental. Então a tradição é relevante porque a tradição, os livros clássicos tratam de questões humanas fundamentais. Então eles não são livros que estão retratando apenas uma época específica, mas eles tratam de questões humanas fundamentais. E eu tendo a concordar com essa perspectiva, sem dúvida nenhuma. Se você pegar Platão, ele está tratando da alma humana. Aristóteles, ele está tratando de uma cosmologia, mas ele também trata da alma humana, ele vai tratar da lógica. Então são questões humanas fundamentais que nós encontramos nos clássicos. Então a tradição não é algo obsoleto e nem é um objeto de museu para a gente olhar como se estivesse fora de contexto, como se a gente não pudesse aplicá-la aqui no nosso tempo, no nosso presente, né? Às vezes o modernismo tem esse mal, porque tem um iPhone, né? O que Platão falou não interessa, porque o que interessa mesmo é o fato de eu ter descoberto o iPhone e ter acesso ao iPhone, então eu sei muito mais do que Platão. Então cada geração deve reavaliar a tradição sem descartar essa tradição. Então muitas vezes uma mentalidade mais progressista tende a descartar a tradição em função de um progressismo, né? Em função sempre de uma revolução, de uma tentativa de construir e de reconstruir tudo algo do zero. O que na verdade acaba sendo um erro, porque a sabedoria dos clássicos e da tradição trouxe, inclusive, vamos dizer assim, a humanidade até aqui. Terceiro ponto é a educação liberal e a democracia. Então, a educação liberal visa a excelência humana. Inclusive, esse é o slogan aqui do canal, está lá no banner do meu canal. A educação liberal visa a excelência humana, não apenas a formação profissional. Então, quando a gente vai trazendo para um contexto moderno, a gente tem uma mudança ali, um pouco de perspectiva acerca da própria educação. A educação ela vai sendo algo mais direcionado para um tecnicismo, né, para aprender uma técnica, quando na verdade, antigamente, a educação ela era voltada mais para formar cidadãos capazes de pensar, de julgar, de agir com liberdade. Então era uma outra perspectiva, era uma formação em humanidades, em outras disciplinas, em outras matérias, que faziam com que o ser humano, com que a pessoa tivesse uma capacidade para pegar todos esses recursos e aplicar na sua profissão. Então hoje a educação ela simplesmente deu uma guinada para um tecnicismo puro, né? O que esvazia, portanto, essa possibilidade do ser humano conseguir trabalhar essas questões mais formacionais, mais basilares do próprio processo educativo e educacional. E a ironia aqui é que a democracia depende de cidadãos educados para deliberar e participar. Só que, pelo déficit da educação, nós temos poucos cidadãos capacitados para deliberar e participar da própria democracia. Então nós estamos dentro de um sistema que se retroalimenta negativamente. Tanto que a gente pode pegar o exemplo do Brasil como um exemplo, infelizmente, negativo desse próprio processo de falha na educação. Ponto 4 que ele aborda no texto, no ensaio,
é o declínio da própria educação liberal. Então, a educação liberal, como eu estava falando, ela foi sendo deixada de lado, abandonada, em favor dessa formação mais técnica, mais especializada. E também tem o aumento ali, principalmente nos séculos 17, 18, 19. As ciências, elas foram ciências mais exatas, né? Foram criando e desenvolvendo métodos, e todo o conhecimento foi tentando se adaptar a essa metodologia mais sistematizada, mais cientificista, mais positivista, e foi se particularizando cada vez mais, né? Então esse culto à ciência experimental e à especialização acabou causando desprezo pelas humanidades, né? Por todo esse entendimento e todo esse conhecimento que está disponível aí na tradição, que tem uma perspectiva diferente, que não cientificista, que não tecnicista. Então muitos professores acabaram transformando o estudo dos clássicos em exercícios às vezes áridos, irrelevantes. Então, por exemplo, se a gente pegar uma faculdade de filosofia, vai se tornar algo até bastante descolado da realidade. Então vamos estudar um texto de um filósofo e isso é completamente descolado da realidade, o que acaba gerando um distanciamento, né, do próprio interesse do público em geral para com aquele tipo de conhecimento. Ponto 5. A gente tem a ilusão da modernidade e da irrelevância dos clássicos. Então, mais uma vez reforçando a ideia de que atualmente se argumenta erradamente que os grandes livros são ultrapassados porque foram escritos em contextos históricos distintos. Então, Hutchins aqui, nesse ensaio, ele vai rejeitar esse determinismo sociológico. Ele vai afirmar que os problemas fundamentais do ser humano permanecem. É aquilo. Se eu pego Platão e digo que ele escreveu para uma sociedade grega à época, então eu caio nesse determinismo sociológico e começo a entender que Platão não tem nada a me dizer hoje. Porque aquele conhecimento sobre o qual ele escreveu era aplicado somente a um contexto social de sua época. Então não é relevante para a atualidade. Então é ultrapassado. Então a modernidade tem uma ilusão, né? Infelizmente, às vezes muito pelo anseio de rejeitar a tradição, né? E por um espírito revolucionário, descarta essa própria tradição para tentar encontrar algo novo que traga sentido. Mas só que os clássicos já resolveram esses problemas fundamentais do ser humano. E pelo contrário, esses problemas fundamentais do ser humano permanecem. E muita gente acaba rejeitando isso. Ponto 6. A gente tem uma crítica aqui do Hutchins ao sistema educacional moderno, né? Então, ele fala aqui muito do sistema americano, né, que foca em ocupações práticas, ignora o desenvolvimento intelectual e moral, o tempo escolar é mal aproveitado, existe desperdício, superficialidade, né, e às vezes mesmo com lazer e acesso, o povo não tem educação capaz de prepará-lo para viver bem, nem para exercer a sua cidadania. E aqui no Brasil o contexto não é diferente. Aqui nós temos um currículo escolar que é focado unicamente em passar no vestibular, que é focado unicamente em passar no Enem. Então esse é o currículo escolar. Novo ensino médio, ensino fundamental, é tudo focado em uma única coisa: passar no Enem, alcançar o score para a pessoa, para o estudante conseguir acesso ao seu curso tão desejado. Então quando ele consegue fazer isso, ele adentra no terceiro grau, antigo terceiro grau, ensino superior, e no ensino superior ele tem uma educação tecnicista, né, que não está preocupada em formar intelectual e moralmente, está preocupada só em passar um conhecimento técnico. Já passei pelo ensino superior de psicologia e, sei lá, 2 professores estavam preocupados com minha formação moral. A maioria dos meus professores estava preocupado em passar o conhecimento técnico da psicologia. Sou psicólogo. Ponto 7.
a importância das artes liberais. Então, ele vai classificar aqui, ele vai relatar quais são as artes liberais. Isso daqui é um ponto de atenção. Essas artes liberais são gramática, lógica, retórica, aritmética, geometria, música e astronomia. Essas artes liberais desenvolvem as faculdades essenciais do ser humano. Então, todos os seres humanos que praticam essas artes, todos os seres humanos praticam essas artes consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente você pratica a gramática, você pratica a lógica, a retórica, por exemplo. Agora, eu estou praticando essas 3 no meu discurso. Estou usando a gramática, estou tentando usar a lógica para argumentar aqui, estou utilizando a retórica também. Entende? Aí nós temos aritmética, nós temos geometria, música, astronomia. Então, o Hutchins ele vai defender que todo mundo, todo ser humano pratica essas artes liberais, mais ou menos consciente. E ele vai dizer aqui que eu acho algo muito interessante, que é a diferença está entre praticar essas artes bem ou mal. Então, essa é a grande diferença. E isso depende da educação. Ou seja, o que ele está dizendo? Que todo mundo vai praticar arte liberal. Você vai praticar mesmo tendo consciência ou não, eu vou praticar mesmo tendo consciência ou não. A grande diferença está entre praticar bem ou mal. E ele vai defender a tese de que a vida excelente está em praticar essas artes liberais de uma maneira bem feita. Ponto 8, já estou encerrando, o papel da ciência e os limites do método experimental. Então, o método científico não é aplicável a todos os campos do saber. Lógico, essa daqui é uma discussão que vai ser talvez ad eterno, infinita. Os cientificistas vão defender de que é possível aplicar o método científico em todos os campos do saber. E quem vai ter uma perspectiva um pouquinho mais ampliada e um entendimento até honesto do método científico, vai entender que o método científico não é aplicável a todos os campos do saber. Por quê? Questões sobre valores, ética, política, religião não podem ser reduzidas e resolvidas apenas com método experimental ou com experimento. Então, os grandes livros contêm debates sobre o próprio valor da ciência, inclusive críticas. Então, é sobre este modo de pensar moderno que nós vamos chegar carregando todo esse conjunto histórico da tradição para olhar para essa maneira de pensar atual e ter a possibilidade de criticá-la. Então, o Hutchins ele conclui dizendo o seguinte, que a gente precisa reviver a grande conversação ou a grande conversa. Então, a grande conversa proporciona unidade intelectual, pois ela te insere nessa grande tradição intelectual que sustenta e dá base para o mundo ocidental. Então, essa grande conversa proporciona unidade intelectual e cultural. E a especialização moderna ameaça essa unidade, mas pode ser resgatada pela leitura e discussão desses grandes livros. Então, eu, por exemplo, senti muita angústia em relação a isso. Então, quando eu comecei a estudar psicologia, eu me graduei em psicologia e eu fui estudando e lendo alguns autores de psicologia, eles foram falando de determinados termos, eu fui me angustiando porque eu não tinha repertório para entender determinados termos. Eu falava, meu Deus, o que Viktor Frankl quer dizer com psicologismo? O que Viktor Frankl quer dizer com realismo? Eu não sei. O que o Freud quer dizer com empirismo? Eu não sei o que ele está criticando. Eu não tenho essa unidade intelectual, de repertório e cultural, porque o meu professor ele me deu uma especialização, um conhecimento específico a partir de um determinado ponto da história e não me explicou o que ficou para trás. Então, como é que eu posso entender isso daqui se eu não sei o que está para trás, se eu não sei com que esse conhecimento está dialogando, está conversando? E essa foi uma das minhas angústias para tentar entender e que me levaram a cursar uma graduação de filosofia, por exemplo, para poder entender toda essa grande conversa. E é em cima dessa grande conversa que nós vamos nos inserir. Eu falo sempre nós e vamos, porque eu estou sempre te convidando aqui também a acompanhar comigo esse projeto. Espero que você leia, faça
leitura desses textos que são importantes e que podem trazer essa unidade intelectual e cultural para a gente, para preencher essas lacunas que provavelmente você tem, assim como eu tenho. Então a educação liberal é para todos e é o único caminho para preservar a democracia, a liberdade e a humanidade. Então ele conclui assim nesse seu ensaio sobre essa grande introdução acerca da grande conversa, e ele estabelece esses pontos que eu resumi aqui para você. Então espero que você leia o texto, que seja um texto interessante para você começar a compreender essa grande conversa que nós vamos iniciar, portanto, a partir do próximo livro, que eu acredito que seja a Ilíada de Homero. Então no próximo vídeo eu já vou trazer um pouquinho sobre qual será o nosso primeiro livro, né, dessa grande conversação, e que a gente vai começar a aprender um pouquinho, né, o que essa grande tradição intelectual está trazendo e está dizendo para a gente, e como a gente pode aplicar isso na modernidade, como a gente pode utilizar isso para alcançar uma vida excelente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser acompanhar a minha jornada, minha trajetória, se você quiser também estar fazendo essa trajetória, né, se inscreve no canal, acompanha os vídeos, né, me diz aí o que tu achou desse ensaio do Hutchins. Se você quiser ter acesso também ao ensaio, clica aqui no link embaixo. Se você quiser ter acesso a esse conteúdo via texto, se inscreve lá na newsletter, no Substack, que o link também vai estar aqui embaixo. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo.